Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 9, que tem como tema Conhecendo a Armadura de Deus. Aleluia! É muito importante aprender acerca da armadura, pois o soldado despreparado com certeza não terá êxito na batalha. A lição muito importante, nós vamos analisar cada item que o apóstolo Paulo menciona acerca da armadura espiritual. A nossa introdução nos diz assim: nesta lição, veremos que um soldado bem equipado e vigilante é imbatível em Cristo Jesus. Aleluia! Essa introdução ela mostra exatamente a proposta da lição e também aquilo que o apóstolo Paulo queria passar. Um soldado bem equipado e vigilante. Não basta ter bons equipamentos, mas não ter vigilância. Soldado bem equipado e vigilante é imbatível em Cristo Jesus. A primeira parte da lição nos diz assim: a guerra. O primeiro tópico e o segundo tópico, eles se relacionam ao longo dos séculos e também os antigos. Vamos fazer uma análise aqui em relação à guerra e por que o apóstolo Paulo usa a expressão da guerra, referindo-se ele à guerra quando ele mostra a figura do soldado. Subsídio teológico. O Antigo Testamento registra cerca de 20 batalhas principais. Por quase 1.500 anos, o povo de Deus conviveu diariamente com a figura dos soldados e dos guerreiros. Por que isso? Analise bem. Se percebe entre os povos do mundo antigo que eles tinham uma ideia de que as terras do mundo não possuíam dono. O povo que pudesse conquistar e dominar deveria lutar e guerrear por isso. Dessa forma, era comum entre os povos o preparo de guerreiros e soldados para defenderem ou conquistarem mais terras. Além disso, era comum acreditar que Deus tinha interesse pela guerra, conforme se lê em 1 Crônicas, 5, do 18 ao 20, você percebe que o povo, antes de ir para a guerra, fala e pede ajuda de Deus e Deus ajuda. Então eles tinham essa ideia de que Deus se interessava pela guerra. Na verdade, Deus nunca teve interesse na guerra. Apenas permitia a guerra a fim de preservar os descendentes de Abraão e também proteger o povo que revelaria o Messias ao mundo. Notemos que Paulo pede para pregar o evangelho da paz e não da guerra, conforme Efésios 6 e 15. Aleluia! Prestai atenção. Quando a lição, no primeiro e no segundo tópico, ela traz um assunto acerca da guerra, nós vamos entender por que o apóstolo Paulo, ele naturalmente, no meio do seu cotidiano, ele usa a figura do soldado. É claro que ele estava preso, Paulo na sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, ele estava então sendo vigiado por soldados. Mas não era simplesmente porque havia um soldado com ele ali. O soldado era uma figura muito comum no mundo antigo. E como eu falei, aproximadamente 1.500 anos, desde que o povo hebreu deixou de ser uma tribo, se tornou uma nação, eles eram família, depois se transformaram em um clã, depois se transformaram em uma tribo, depois se transformaram em nação. Então, quando eles cresceram, eles começaram então a se proteger, a conquistar terras e também ter o hábito de proteger as suas terras. Então começaram a treinar guerreiros e soldados e sempre houve esta visão de proteção e também de conquista. E o mundo antigo isso predominava. É tanto que na ideia de muitos povos, na visão de muitos povos, a guerra era algo sagrado. E eles entendiam que se fossem para a guerra e vencessem a guerra, eles estavam sendo grandemente agraciados pelos deuses. E no meio dos hebreus não era diferente não, eles achavam que Deus se interessava muito pela guerra. E claro que hoje nós entendemos, no contexto de uma iluminação maior espiritualmente falando, porque temos hoje a habitação plena do Espírito Santo, então entendemos melhor as coisas em relação ao reino de Deus. Nós sabemos que Deus apenas permitia a guerra
para preservar os descendentes de Abraão e também cuidar do povo que iria revelar o Messias ao mundo. Mas Deus nunca foi a favor da guerra. É tanto que Paulo, no versículo 15 de Efésios 6, ele pede para pregar o evangelho da paz e não da guerra. Mas só para você entender por que Paulo usa a figura do soldado, porque era comum os soldados e os guerreiros, por causa dessa visão que os povos tinham de conquistar e defender as suas conquistas. Então era muito comum. O terceiro tópico da lição diz assim: o sentido metafórico. Vamos entender por que Paulo fala isso. Subsídio teológico. Os apóstolos não mencionaram no Novo Testamento, aqui no terceiro tópico, sentido metafórico, os apóstolos não mencionaram no Novo Testamento que os cristãos deveriam lutar literalmente em alguma batalha armada na terra. Você não encontra no Novo Testamento nenhuma referência. Muito pelo contrário, o Novo Testamento ensina que a luta, ou a nossa luta, não é contra a carne e sangue, conforme Efésios 6 e 12, e que as nossas armas não são carnais, conforme 2 Coríntios 10 e 4. Devido ao fato de os cristãos conviverem em uma sociedade acostumada com as guerras, é que o apóstolo Paulo menciona a guerra, ou a figura de um soldado na guerra. Paulo queria chamar a atenção dos cristãos para a batalha espiritual. Aleluia! Então, por que Paulo usa essa figura e essa metáfora? Porque ele queria chamar a atenção dos cristãos, porque existe uma batalha espiritual. Existe muitos espíritos malignos, todos eles, juntamente com Lúcifer, são extremamente maldosos, são inimigos perigosos, existem, estão na terra, e todo cristão que não se preparar com as armas poderosas em Deus será derrotado. Paulo viu muitos irmãos serem derrotados. Paulo via muito a ação do maligno. E ele, ciente desta batalha, ele chama a atenção dos cristãos e mostra que verdadeiramente no mundo espiritual existe uma grande batalha. E assim como o soldado, da sua época, literalmente falando, precisava estar preparado, o cristão também precisa estar preparado. Aleluia! Então, só para entender a primeira parte, esse relato acerca da guerra e desta metáfora. Agora, na segunda parte, nós vamos entrar propriamente nos itens das armas, da armadura, aliás, dos soldados que Paulo usou. Vamos lá. Segunda parte, a metáfora bíblica. Primeiro tópico, a armadura do soldado romano. Subsídio teológico. A armadura do soldado romano era composta por 6 elementos principais. Letra A, cinto, que simboliza a verdade. Letra B, couraça, que representa a justiça. Letra C, calçado, que representa a pregação. Letra D, escudo, que representa a fé. Letra E, capacete, representa a salvação. Letra F, espada, que representa a palavra. Tudo isso garantia 3 coisas. Todos esses utensílios aqui da armadura de um soldado garantia 3 coisas para o soldado. Primeiro, preparo e segurança. Segundo, condições de defesa. Terceiro, condições de ataque. Um soldado despreparado não podia batalhar. Da mesma forma, sem preparo espiritual, a derrota é iminente. Meu Deus, isso aqui é muito sério. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja e mostra todos os itens de uma armadura de um soldado romano. E todos esses itens aqui era para garantir 3 coisas. Quando um soldado estava bem preparado, ele tinha uma grande segurança. Não precisava nem estar na batalha, onde ele estivesse, ele se sentia seguro. Por quê? Se viesse uma flecha de longe, ele sabia que dificilmente seria ferido com uma ferida de morte. Poderia machucar, mas não levaria facilmente à morte, porque estava com o capacete, estava com a couraça, estava com o escudo. Então, naturalmente, preparado, ele se sentia seguro. Esta preparação lhe dava condições de defesa se viesse um ataque de um outro soldado inimigo. Então, ele já tinha condições para se defender e tinha também habilidade e condições para atacar e derrotar o inimigo. Então, todos esses itens garantiam preparo, condições de defesa e condições
de ataque. Tudo isso traz um grande ensinamento para a igreja, para os cristãos. Por quê? Porque naquela época um soldado despreparado nem ia para a batalha, porque sabia que a derrota era certa. E é isso que Paulo tenta passar. Um crente, um cristão despreparado não vai vencer a batalha. Porém, um cristão com toda essa armadura, bem preparado, ele vai se sentir seguro, vai ter condições de se defender e condições de atacar. Aleluia! Vamos para frente, segundo tópico. Agora a gente vai ver aqui a armadura de Deus, item por item, que isso que é o mais importante para nós e vai ser de grande edificação no domingo. Olha só, subsídio teológico, conforme o versículo 13, a armadura de Deus. Paulo pede, isso aqui é muito importante, irmãos, preste atenção. Paulo pede firmeza e menciona a verdade. De fato, somente com a verdade podemos nos manter firmes diante de qualquer afronta de acusação, seja de homens ou do diabo. A verdade garante a proteção, a segurança e a liberdade, conforme João 8:32. No versículo 13, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo pede firmeza. Aí ele repete no versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir o lombo com a verdade servia como um cinto que prendia a couraça. Então, se a pessoa estiver com a verdade, ela automaticamente prende nela a couraça da justiça. Então a verdade é aquilo que a Bíblia diz: se for sim, é sim, se for não, é não. Em todo tempo nós temos que andar na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Como os irmãos viram no slide ali, uma placa: o caminho, a verdade e a vida. Se nós sempre estivermos na verdade, automaticamente ela serve como um cinto que vai prender sobre nós a couraça da justiça. E nós não iremos ser atingidos por qualquer tipo de afronta, principalmente no sentido de acusação, no sentido de calúnia, no sentido de mentiras. Nós estamos na verdade. E a verdade, qual é o resultado que ela vai produzir em nós? A firmeza. Então Paulo olhou para o cinto do soldado e ele diz: vocês estejam cingidos, tá? Com a verdade, como aquele cinto que estava ali prendendo a couraça da justiça. A verdade nos traz firmeza. Aleluia! Conforme João 8:32, Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade proporciona libertação, liberdade, segurança e proteção. Aleluia! É de suma importância andar na verdade. Agora o terceiro tópico fala propriamente da couraça da justiça, conforme o versículo 14. Subsídio teológico. A principal finalidade, preste bem atenção que você vai entender, da couraça era exatamente proteger o soldado. Conforme essa figura que os irmãos estão vendo ao lado, você vê ali como se fosse uma jaqueta, como se fosse ali uma proteção bem forte, que envolve todo o tórax, toda a cintura, todo o peito do soldado. Uma proteção, a couraça é isso. Então, a justiça, comparar a couraça com a justiça é muito apropriado. Por quê? A exemplo da couraça, a justiça garante a proteção dos filhos de Deus. A justiça garante muitos benefícios aqui nessa terra e, por fim, a vida eterna, conforme Mateus 6:33. Jesus disse lá em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça, ela garante absolvição, ela garante proteção, ela garante benefícios na face dessa terra e garante a vida eterna. Então o Senhor Jesus, ele, pelo seu Espírito, usou o apóstolo Paulo pedindo para os cristãos terem a couraça da justiça. Só que uma coisa puxa a outra, uma coisa liga a outra. Para que a justiça esteja em nós, ela tem que ser presa com o cinto da verdade. Por isso que Paulo, no versículo 13, ele fala: cingidos vossos lombos, tá? Que era um cinto de couro grosso, que vinha pelo lombo, pela cintura, e prendia a couraça da justiça. Então, se andarmos, o que Paulo está querendo dizer? Se andarmos na verdade, estaremos protegidos com a justiça. Aleluia! Aí não tem como o inimigo das nossas almas nos derrotar.
com a verdade e com a justiça. O cinto da verdade e a couraça da justiça. Aleluia! Vamos aqui para a terceira parte, tem mais armas, e a terceira parte nos mostra outras armas usadas como ilustração. Primeiro tópico, os calçados, conforme o versículo 15. Subsídio teológico. Assim como o calçado. Olha só que interessante, irmãos. Isso aqui tem muitas raízes de ensino. Essa lição é muito importante. Assim como o calçado dava condições ao soldado de locomover-se e executar sua missão, Paulo pede aos irmãos para que o evangelho também esteja em movimento e não fique parado. O soldado só se movia porque ele tinha os calçados que lhe davam essa condição de se locomover, de ir e vir, de alcançar seus objetivos. Então, assim como Paulo usa a expressão do calçado, ele pede para que o evangelho esteja também em movimento e não fique parado. É bom notar que Paulo pede para que haja preparação. Ele diz, calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Tem dois significados aqui. Primeiro, o evangelho não pode ficar parado. Ele tem que estar em movimento, mas não se movimentar de qualquer jeito. Tem que haver preparação. Olha o que diz o slide aqui. É necessário não apenas pregar espontaneamente, mas é fundamental organizar frentes de trabalho com a igreja a fim de evangelizar e fazer missões de forma ampla e estratégica. A igreja que prepara a pregação do evangelho colhe muitos frutos, conforme Marcos 16 e 15. Aleluia! Nós temos duas grandes lições aqui. Primeiro, o evangelho não pode ficar parado. O soldado não ficava parado, mas ele só podia se locomover. Irmãos, aquela região, nós estivemos ali. É uma região desértica, mas não é um deserto como muitos desertos neste mundo afora, que são desertos de areia. Lá no Oriente Médio é um deserto de pedras, muita pedra. Uma pessoa descalça não tem condições de se locomover, não tem condições de ir muito longe. E o apóstolo Paulo olhou para o calçado e disse, calçai os pés na preparação do evangelho. Ou seja, assim como o soldado está calçado e pode se locomover e cumprir a sua missão, que o evangelho também esteja em vocês e em movimento. Vocês calcem o calçado do evangelho, mas se preparem, façam uma preparação para calçar esse calçado. E aí ele pede para que a igreja pregue o evangelho não de qualquer forma, mas com estratégias, de forma ampla, para ter bons resultados. Então, os calçados. O segundo tópico, o escudo da fé. Outra linda ilustração que Paulo usa aqui, muito importante para nós. Olha só, subsídio teológico. A principal finalidade do escudo era a defesa. Dessa forma, Paulo demonstra a importância da fé para a defesa da vida e da verdade. A fé é tão importante para a vida do cristão que a Bíblia diz que é por meio dela que vencemos as afrontas do mundo, conforme 1 João 5 e 4. Aleluia! Quando Paulo olhou o soldado com escudo, logo ele já lembrou, esse escudo aí, e já pensou, né? Esse escudo aí serve para defesa. E uma das grandes ferramentas e armas que o cristão precisa ter é a fé. A fé na palavra de Deus, ela serve como um grande escudo. Primeiro, quando vem as setas do velho eu dentro de nós, que são enfermas, tá? Se você pensar com o velho eu, vai subir um monte de seta inflamada do maligno dentro de você. Não é nenhum demônio. O demônio pode possuir se a pessoa se desviar. Mas o crente, que tem comunhão com Deus, pode vir seta inflamada no coração dele. De que forma? Se ele deixar o velho eu tomar conta. Então, se vier as setas inflamadas, automaticamente o cristão coloca a sua fé em ação, crendo no poder da palavra, aquela seta inflamada é apagada na hora. Sem contar que o apóstolo Paulo viu, tem muitos soldados, a história conta, que eles colocavam pele de ovelha nos escudos. Quando tinha batalhas, muitos soldados inimigos embebedavam, né, ensopavam a seta, a flecha, no betume e tacavam fogo na flecha. E lançava aquela flecha pegando fogo. Então, quando a flecha batia no escudo com aquela lã ensopada, então a flecha apagava. Então, Paulo ele usa essa metáfora dizendo, use o escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. Acusações, mentiras, afrontas, palavras ofensivas, calúnias, murmurações, críticas, tudo isso é apagado com o escudo da fé.
Fé em quê? Acreditar no quê? Que Jesus é o nosso advogado, que Jesus está conosco, maior é o que está em nós, riquíssimas são as promessas da vida eterna, o reino de Deus é eterno. Acreditar nesses benefícios que Deus nos oferece. Crendo nesses benefícios, que são, na verdade, os maiores benefícios, você vai apagar qualquer dado inflamado do maligno e vai vencer o mundo. Quando a Bíblia diz vencer o mundo, todas as afrontas que tentarem entristecer o cristão, desanimar o cristão, deixar o cristão com medo, inseguro e triste, quando ele acreditar nas promessas da palavra de Deus, usando o escudo da fé, crendo nessas promessas, todas as setas serão apagadas e o mundo não vai vencer o cristão que usa o escudo da fé. A fé é tão importante, irmãos, que Jesus chega a mencionar dizendo: quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra? A única coisa que Jesus chama a atenção, mostrando para os discípulos que seria difícil de encontrar a fé. Ela é muito importante e fundamental para a conquista da vitória na batalha espiritual. Terceiro tópico, o capacete da salvação. Outra maravilhosa ilustração aqui, subsídio teológico. Aliás, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Estão dois temas importantes aqui. Primeiro, assim como o capacete protege a cabeça, a certeza de salvação deve guardar a nossa mente a fim de gerar em nosso interior a paz que excede todo o entendimento, conforme Filipenses 4:7. Paulo compara também a palavra de Deus com uma espada. A espada tinha um poder de grande penetração. Paulo sabia do poder da penetração da palavra de Deus. Por isso a compara com uma espada. O escritor aos Hebreus também deixou relatado que a palavra de Deus é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, conforme Hebreus 4:12. Aleluia! Nesse ponto da lição, Paulo fala do capacete da salvação. Irmãos, muitas das afrontas do maligno, elas vêm para fazer tentar com que entre na mente dos cristãos que eles são fracassados, derrotados, são pessoas que não serão bem-aventuradas nesta vida e uma série de coisas que tentam desanimar o cristão. Aquele que tem certeza da salvação, ele guarda a sua mente, o seu coração, e ele tem a paz que excede todo o entendimento. Quando nós temos a certeza da salvação, não é ímpio que nos desmotiva, não é mentira que nos desmotiva, não é a adversidade desse mundo que nos desmotiva. Por quê? Porque a maior riqueza nós já temos, que é a salvação. Então nós temos que guardar a nossa mente com esse capacete maravilhoso, certeza de salvação. Nada vai entristecer, desmotivar o cristão a ponto de fazer ele parar. Tem um corinho bem antigo que nós cantávamos há muitos anos atrás, e não tem problema que não seja cantado, a igreja precisa se renovar mesmo, e tem tantos corinhos maravilhosos na atualidade, mas falava uma grande verdade, dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Então é uma grande verdade, quem tem Jesus tem a salvação, e se temos a salvação, nós temos tudo, e com o capacete da salvação, nada vai desmotivar o cristão e ele vencerá a batalha espiritual. Agora, a palavra de Deus, Paulo fala que ela é como uma espada. Exatamente o que Paulo estava pensando era o poder de penetração que tinha uma espada. E a Bíblia confirma isso. O escritor aos Hebreus fala que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Então Paulo está dizendo, a palavra de Deus, quando for usada, ela terá eficácia no seu uso. Ela vai ter muita eficácia porque ela penetra. Então, que os cristãos preguem a palavra. Ela é muito poderosa para penetrar no coração de qualquer pecador. Qualquer pessoa que, mesmo que não acredite, se ouvir a palavra, ela vai penetrar. Mas agora Paulo, também em outro texto, Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Temos que pregar a palavra. Ela tem um grande poder. Tópico 4. A outra lista, conforme os versículos 18 e 19. Depois, isso aqui é muito importante, irmãos. Até a lição ficaria incompleta sem esse assunto aqui. Olha só, depois de Paulo orientar acerca da armadura e do preparo que o cristão deve ter para a batalha, ele chama a atenção para a vigilância. Por isso ele diz no versículo 18, vigiai nisso. Nisso o quê?
na oração e na súplica. O cristão precisa perseverar em oração e vigilância. Do contrário, poderá ser surpreendido em alguma cilada ou emboscada do inimigo. Paulo estava querendo dizer que um soldado, mesmo estando bem equipado, porém sem vigilância, seria um alvo fácil das emboscadas do inimigo. A vigilância em oração é uma das principais ações na batalha espiritual. Conforme Mateus 26, 41. Jesus disse: vigiai e orai. De nada adianta, irmãos, um soldado com capacete, com escudo, com couraça, com um cinto, com espada, com calçado, se ele estiver dormindo. Qualquer inimigo, por mais fraco que seja, pegar um soldado bem equipado, mas dormindo, tira a vida dele na hora. Não adianta de nada. Então Paulo chama a atenção. É muito importante toda essa armadura. Mas acima de tudo, Paulo diz: vigiem nisso, perseverando em oração e súplicas. Isso fala da vigilância. Manter o foco. Vigiar sempre. Vigiar de que forma? Vigiando nos ambientes que você frequenta. Não esteja em ambientes que não pertencem a Deus. Esteja envolvido com as coisas de Deus. Vigiando com as pessoas que você se relaciona. Não ande com carnais. Ande com espirituais. Vigia com as distrações que existem neste mundo, os meios de comunicações, as chocarrices, as brincadeiras, as zombarias. Vigia com o mundo hilário do entretenimento. Vigia com isso. Vigia em tudo que você for fazer, para que você esteja na verdade, ciente de que está fazendo a vontade de Deus. Se você manter a vigilância e também vigia, não perdendo o teu tempo com coisas que não agradam a Deus, mas use o teu tempo para se consagrar, para estudar a palavra de Deus, para se relacionar com Deus em oração, para fortalecer a comunhão com Deus por meio da comunhão com a igreja. Se você estiver nesse estado de vigilância, mantendo esse tipo de conduta, com certeza as armas terão efeito na batalha espiritual. Agora, do contrário, pode estar bem equipado, mas sem vigilância será derrotado iminentemente. Aleluia! É bom nós ficarmos cientes dessa grande orientação que Paulo deixa aqui. Estejais firmes, vigiando nisso. Olha o que Paulo fala no final: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não só por nós, mas também pelos nossos irmãos. Aleluia! E nós chegamos à nossa conclusão, que nos diz assim: às vezes o pecado vem disfarçado daquilo que você mais gosta. Portanto, vigie. Aleluia! E nós chegamos ao final de mais uma lição e aprendemos maravilhosamente esse tema maravilhoso acerca da armadura de Deus. E vimos aqui todos os benefícios desses itens que Paulo aqui usa fazendo essas metáforas. É muito importante esta armadura, viu? Tenha bem contigo o escudo da fé, o capacete da salvação, tenha certeza da salvação. Use a espada do Espírito, tanto para ter uma eficácia na pregação do Evangelho, como para se defender também, defender a tua fé. Tenha o cinto da verdade, prepare os pés calçando o Evangelho da paz, e esteja orando sempre. Com certeza tu serás um bom soldado e vai poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Digite aí, clica ali, deixa o teu ok. Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos. Tem vários irmãos aqui de muitas cidades do Brasil vendo esses vídeos e sempre mandando palavras de incentivo. Quanto mais você incentivar, mais o Espírito Santo nos dará condições de ajudar os irmãos na edificação espiritual. Digita o teu ok, compartilhe este vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.